Sentar, amém? Glória a Jesus, né? Mais uma vez, estarmos reunidos na sua presença, podermos aprender mais um pouquinho, né, irmãos? Como Jesus, ele quer nos ensinar e quer que venhamos viver, né, a sua palavra, né? Os irmãos abram suas Bíblias em João 14. Enquanto isso, fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor Jesus, por estarmos aprendendo, Senhor Jesus, da sua palavra, Senhor. Por estarmos, Senhor Jesus, aprendendo, Senhor Jesus, do Deus vivo, das coisas que são de cima, Senhor. Onde está sentado, Pai das luzes. Em nome de Jesus, o Senhor possa acrescentar, Senhor, a tua sabedoria. Possa acrescentar, Senhor Jesus, o entendimento, Senhor, o discernimento da tua palavra sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Para que assim, Senhor Jesus, como temos ouvido do teu Espírito Santo, Senhor, assim nós também possamos proceder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu amor, Senhor Jesus, possa ser muito mais abundante, Senhor Jesus, em nossas vidas e na vida, Senhor, daqueles que creem, Senhor, na tua palavra e guardam os seus mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Tem os nossos irmãos, né, que nos visita hoje, né, irmãos? Fazia tempo, né, irmãos? Os irmãos não vinham, mas estão aí participando, glória a Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aqui no versículo 6, irmão, Jesus, ele disse assim, né? Caminha uma palavra muito conhecida já. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, Jesus lhes disse, né? Disse a quem? Aos seus discípulos. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, né? Nós vemos que muitos, antes a gente achávamos que o Pai, ele procedia de uma forma, né? E o Filho veio e procedeu de outra. Não é verdade, irmãos? Antes de termos o pleno conhecimento de Jesus, né? Da verdade, que ele mesmo fala, que ele é a verdade, né? Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos até hoje atribuem muitas coisas ruins que aconteceram, não somente lá atrás, antes de Jesus, como até hoje, né? Você vê muitas coisas ruins que acontecem com as pessoas aí, e outros falam, sem entendimento, falam, Deus é justo. Acaba morre lá, fez coisa errada, morreu, e a pessoa fala, Deus é justo. Deus foi lá e pesou a mão, né? E sem entendimento. Mas Jesus, ele diz que ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E ele fala ainda mais, né? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, hoje, nós sabemos qual é o proceder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos qual é o procedimento que Jesus tomava com cada situação, não é verdade? E Jesus, ele nunca matou. Jesus, ele nunca se arrependeu. Jesus, ele nunca mentiu. A palavra fala que na sua boca não se achou engano, engano nenhum. Então, quem conhece Jesus também conhece o Pai, né? Que havia muitos lá atrás que se arrependia, um se arrependeu, o outro mentiu, né? O outro quis colocar o mundo no coração do homem, né? Quer dizer, se você colocar lado a lado, não tem como comparar, né?
Porque Jesus, ele mesmo, disse assim que a luz, né, não tem nada a ver com as trevas. Jesus não tem nada a ver com Mamon, ou seja, não é verdade? Então, nós sabemos que nós só podemos conhecer o Pai através do seu Filho. Através do quê? Do seu caráter. Através do quê? Da sua verdade, que é a sua palavra. Através do seu amor, né? Isso nós conhecemos o Pai, porque muitos dizem que conhecem a Deus. Muitos dizem que creem em Deus. Muitos dizem que são de Deus. Muitos dizem que são de Deus, mas as suas obras negam a Deus. O seu modo de viver nega a Deus. O seu modo de falar, de agir, de pronunciar, a sua vivência nega a eficácia de Deus, a eficácia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele mesmo nos diz, como no culto de sábado, né? Eu falei que Jesus, ele disse que pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Não é verdade? Então, nós só conseguimos conhecer o caráter do Pai no caráter do Filho, em seu Filho. Isso é, se, como Jesus mesmo disse, se guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Porque saber só por saber é melhor não saber. Porque se souber e não fizer, aí o negócio fica difícil. Vai ficando mais difícil ainda. Né? Então Jesus, ele fala, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis. Né? E o tendes visto. E o tendes visto. Quer dizer, Jesus andava com os discípulos, né, há muito tempo já. Então, os discípulos conheciam qual era o caráter do Filho, qual era o caráter de Jesus. Automaticamente, aquele mesmo caráter é o caráter do seu Pai. Porque Jesus, ele veio para dar testemunho de quem? Para manifestar quem? O Pai, que não era manifesto. Ele veio manifestar o Pai. Mas ele veio manifestar o Pai aqueles que guardam as suas palavras, aquele que ouve a sua voz, aquele que guarda os seus mandamentos. Porque não adianta eu dizer que amo a Jesus, que eu amo o meu irmão, né? Que eu amo e não faço nada, né, que mostre o amor. Não consigo perdoar, né? Não consigo ajudar, interceder, né, irmãos? Então, é impossível amar sem dar, como diz o louvor lá, né, que eu tinha dito. Então, aqui, e aí Jesus, ele continua aqui, ó. Não, aí no 8 diz aqui, ó, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, as obras do novo são as mesmas obras do velho? Não são. Não são. Nunca foi, não é e nunca será. Nunca será. E Jesus mesmo, ele mesmo disse que ele veio para desfazer as obras de Satanás, né? Que era a vontade de quem? Do Pai, desfazer as obras de Satanás. O Pai enviou o seu Filho
para que ele pudesse desfazer as obras de Satanás e salvar, né, irmãos, todos os homens. E aí Jesus, ele diz aqui, ó, na verdade, no 12, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu falo que amo Jesus, eu tenho que guardar o seu mandamento, né? E Jesus, ele tem mandamentos para que nós venhamos cumprir. E um dos maiores mandamentos é o quê? O amor, né? O amor, a obediência, a perseverança e muitas outras coisas. Simplicidade, humildade, caráter, integridade. Que isso daí tem que estar no quê? Na vida do cristão, né? Na vida daqueles que se dizem ser de Deus. Na vida daqueles que se dizem ser filhos de Deus, né? Ser filhos de Deus, que há muitos aí dizem, eu também sou filho de Deus. É? E você guarda o seu mandamento? A pessoa não sabe nem qual é o mandamento. Acha que o mandamento é lá, os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos? Eu não adulterei, eu não roubo, eu nunca matei, nunca, né? Então, mas nenhum conseguiu cumprir aquela lei, senão Jesus, né? Então, se eu amo, eu guardo os seus mandamentos, né? Aqui no 21 fala, no versículo 21 ele fala mais uma vez, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus, ele fala, responde, né? E disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha quantas vezes Jesus, ele tem dito, né, irmão? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, ele não vai ater as coisas que são desse mundo. Não vai ficar preocupado com as coisas, nós vamos chegar lá, né? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Então, o Pai deu nas mãos do Filho, para que o Filho viesse der nas mãos de quem? Daqueles que creem nas suas palavras, ou seja, nas nossas mãos. Nas nossas mãos. E o que me preocupa, irmãos, que não é só o mundo. A gente muitas vezes prega contra o mundo, contra as coisas do mundo, mas não é só o mundo que não guarda a sua palavra, né? Não é só o mundo. Infelizmente, muitas igrejas aí não guardam as palavras de Jesus, não guardam os mandamentos do Pai. Estão dando ouvidos a espíritos enganadores, como diz a palavra, né? Quer ver? 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4.
No versículo 1 em diante, diz sobre a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, eles mesmos se privam da graça. Por quê? Cauterizam suas próprias consciências. Que dizem que amam, mas não guardam os mandamentos de Jesus. Então não ama. Porque aquele que ama, guarda as suas palavras. E qual é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É o Velho ou o Novo? O Novo Testamento. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras que o Pai deu nas mãos do Filho para que pudesse dar nas nossas mãos, nas mãos daqueles que creem no seu Evangelho, que creem que ele veio desfazer as obras do inimigo, de Satanás. Então fala, no 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Aqui também em 2 Timóteo, capítulo 4, fala mais uma vez, irmãos. Olha só, no versículo 1 também, diz assim, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Ou seja, se desviarão os ouvidos da verdade, quanto mais guardar a verdade. Já foi. E esse não foi com Deus, não. Foi com o diabo mesmo. Foi com Satanás. Não é assim? Não quer? Vai com Deus. Que Deus que não, vai com o diabo. Por quê? Porque não guardaram a sua palavra. Ou seja, antes de guardar, desviaram os seus ouvidos, da verdade, voltando às fábulas. Aí diz o que aqui? Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu? Ou seja, eu não posso ficar calado. Porque se eu ver alguma coisa dessa aqui, se eu ouvir alguma coisa de fábulas, essas coisas assim, eu tenho que combater contra isso, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que estar pronto para combater, para mostrar a verdade, Por isso que nós devemos guardar os seus mandamentos, porque nós guardando os seus mandamentos, irmãos, o Espírito se cumpre quando a palavra fala que o Espírito Santo, ele te ensina e te lembra de tudo quanto Jesus tem dito. Que na hora o Espírito Santo vai te dar palavras para você falar. Para você falar. Coisa que você nem imagina pode sair da sua boca. E guardar a sua palavra não é... No começo a gente falava, Falava, não é colocar a Bíblia lá na estante, lá no Salmo 91, ou guardar na gaveta, não. Guardar a sua palavra é na sua mente, no seu coração. Ou seja, buscar instes, em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo.
para que nós não venhamos ser enganados como esses, né? Olha só, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, ou seja, iniquidade. Iniquidade. E isso daí vem de muito tempo, irmão. Vem de muito tempo. Porque Estevão, quando pregou, o que os judeus lá fizeram? Taparam os seus ouvidos, né? Taparam os seus ouvidos. Quer dizer, não aguentaram ouvir aquilo que Estevão dizia pelo Espírito Santo. O que é que aconteceu? Primeiro mártir da igreja. Primeiro mártir da igreja. Isso vem de muito tempo. Mas só que o que me preocupa é que, como eu disse, é que está vindo muito mais de onde teria que vir a palavra do Senhor Jesus Cristo. De onde teria que vir a vontade do Pai. Está vindo daqueles que se dizem, né, filhos de Deus, cristãos. E por isso que nós temos que estar sóbrios, vigilantes, atentos. Amém? Possamos guardar a sua palavra. Possamos reter firme a palavra que nos foi anunciada. O seu evangelho, o Novo Testamento da salvação. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.